Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Conforme eu prometi, a cada 3 vezes na semana, nós estamos fazendo o nosso devocional. Geralmente nas terças, quintas e aos sábados saem os nossos devocionais. Tanto na página do YouTube da Igreja Identidade de Cristo, no YouTube, também no nosso site. Se você não conhece o nosso site, te convido a você a entrar no nosso site para você conhecer o igrejaidentidadedecristo.com.br. Lá tem informações sobre a igreja, tem também as mensagens reflexivas para você ter uma mensagem de reflexão e, além disso, nós temos os nossos devocionais. E aí, quando você acessar o nosso canal no YouTube, aproveita para você se subscrever no canal. Quando você clica para subscrever, você automaticamente, depois que você subscreve, depois que você se inscreve no canal, aí aparece o sininho do lado, que é para você ativar a notificação. Toda vez que entrar um devocional novo, vai aparecer como se fosse uma mensagem de SMS no seu celular. Você vai olhar e falar, o pastor José Maria postou um vídeo novo, deixa eu assistir o vídeo. Aí você então será uma das primeiras pessoas a estar assistindo. E se for bom o conteúdo dos vídeos que estamos fazendo nesse momento de devocional, então que você compartilhe com as outras pessoas também, para que elas também sejam abençoadas, né? Há muitas pessoas que precisam ouvir uma palavra, é por isso que nós gravamos. Breve nós vamos voltar gravando sobre o nosso Fazendo a Obra com Excelência, que aí é uma mensagem direcionada para aqueles que desejam, de alguma forma, fazer a obra de Deus. Esta semana, o nosso devocional está no livro de Isaías, o último devocional. Nós falamos sobre o capítulo 60. Hoje eu quero falar do capítulo 61. É quase que uma sequência de mensagens, né? Aqui fala sobre as boas novas de salvação. É o nosso tema, as boas novas de salvação. Interessante que Jesus não veio trazer má notícias. Jesus veio trazer boas novas, boas notícias. E trazendo essas boas notícias, o que Jesus falou aqui no capítulo 61 de Isaías, no verso 1? Ele disse assim: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração. E enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Então, quando o Espírito de Deus vem sobre nós, qual é a obra do Espírito Santo em nossas vidas? Eu acredito que você tem o Espírito Santo, não tem? Você acredita que você tem o Espírito Santo? Então, se você tem o Espírito Santo na sua vida, ou se você quer que outra pessoa também receba o Espírito Santo, qual é a obra do Espírito Santo na nossa vida? Bom, Jesus então declara, aqui o profeta Isaías profetizou, mas o próprio Jesus depois, lá no Evangelho, ele abriu a palavra exatamente nesse texto e proclamou aos ouvidos de todos estas palavras. E aqui o profeta Isaías dizia o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim. Por quê? O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, ela muda. Ela não é mais portadora de más notícias. Ela passa a ser portadora de boas notícias. Não é que coisas ruins, coisas erradas, muitas vezes para de acontecer ou para de ser presenciado ou presenciada por essa pessoa. Mas é que essa pessoa, ela entende que transmitir coisas boas é muito mais importante do que transmitir coisas ruins, coisas negativas. A mensagem dessa pessoa começa a ser uma mensagem mais positiva, uma mensagem que levanta, não uma mensagem que abate. Eu nunca me esqueci de um ano, eu não me lembro se foi esse o ano de
Olha, deve ter sido 89, 90, 91, eu acho que foi um desses anos. Ou foi 87 para 88, ou foi 87, o final do ano de 87, ou 88, 89, ou 90, ou 91. Não lembro qual desses anos. Que eu fui numa vigília, né? E eu nunca esqueci disso, eu fui numa vigília na igreja onde eu me converti. Foi a primeira vez que eu fui numa vigília. E foi até legal, né? As pessoas foram e foi até bacana e tudo. Só que a mensagem que o pastor pregou foi uma mensagem tão negativa, uma mensagem tão pesada, uma mensagem tão condenatória, que quando acabou a vigília já na madrugada, a gente saiu de lá da igreja assim, sentindo que nós éramos as piores das pessoas. E pior que não foi só a gente que sentiu assim. Outras pessoas também se sentiram dessa forma. Por quê? Porque a gente entendeu a mensagem assim, como se o pastor estivesse dizendo: eu sou santo, eu sou de Deus, Deus está comigo e vocês são pecadores. Vocês têm que se consertar. Vocês têm que se purificar dos seus pecados, né? Como se ele estivesse numa plataforma muito mais elevada. E nós saímos dali muito mal porque nós nos sentimos condenados. Ou seja, a mensagem dele era uma mensagem de condenação. Não é a mensagem que Jesus veio trazer. Jesus veio trazer o quê? A mensagem de boas novas, que levanta, que faz com que você se sinta motivado. Por exemplo, lembra daquela mulher lá no tanque, aliás, lá no poço de Jacó? Ela foi pegar água, de repente Jesus pede água e ela discute dizendo: mas você é judeu, fala comigo, eu sou samaritano, o judeu não fala com o samaritano. Em outras palavras, ela quis dizer: vocês são todos iguais. E aí Jesus entra num diálogo com ela: se você soubesse quem te pede água, você que me pediria, eu te daria água viva. E ela disse: o senhor não tem com que tirar, o poço é fundo. Aí ela então desperta e diz: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e ele mesmo bebeu desta água? Aí Jesus disse: olha, quem beber desta água tornará a ter sede. Agora, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Bom, então essa mulher entendeu e disse: então me dá desta água, para que eu não mais tenha sede e tenha que voltar aqui. Jesus disse: vai, chama teu marido e volta cá. E ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem, porque tiveste 5 maridos e agora o que tens não é teu marido. Ela assustou e falou: eu vejo que o senhor é profeta. Como é que o senhor sabe isso? Como é que o senhor sabe? Bom, para resumir a história, Jesus tratou aquela mulher tão bem, que ela saiu na cidade, ela largou o vaso de água para trás e foi para a cidade dizendo para todo mundo: pessoal, gente, eu encontrei um homem, eu quero que vocês venham para ver se ele não é o Messias. E a Bíblia fala que a cidade inteira saiu para ver, para ter um encontro com Jesus, porque Jesus tratou bem aquela mulher. Então, quando nós recebemos o Espírito de Deus, a primeira coisa que nós fazemos, nós nos tornamos portadores de boas notícias. E aí, ajudamos as pessoas a serem curadas, os quebrantados, os contritos de coração, as pessoas que estão muito mal, nós ajudamos elas a proclamar libertação, dizendo para elas: olha, tem jeito, tem saída. Aos cativos, né? A gente diz: liberdade, você vai sair dessa, Deus é contigo. Os algemados, a gente quer tirar as algemas espirituais deles. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele vem para nos ajudar a ajudar alguém. Eu acredito que nesse momento, você que está me ouvindo, dentro do fundo do seu coração, você tem o desejo de ajudar alguém. E esse desejo que você tem de ajudar alguém é porque o Espírito Santo está trabalhando dentro do seu coração. Que o Espírito do Senhor seja sobre ti, que o Senhor seja sobre você, não só sobre você, mas sobre todos da sua casa, para que você possa ajudar muitas outras pessoas que necessitam do favor da graça de Deus. Eu vou parar aqui, senão fica muito longo o nosso devocional, e eu ainda tenho que falar no próximo devocional, ainda aqui no finalzinho dos capítulos finais do profeta Isaías. Deus te abençoe. Não esqueça de se inscrever no nosso canal,
da Igreja Identidade de Cristo. Não esqueça de ativar a notificação para você saber quando nós postarmos um vídeo novo, tá bom? Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente semana. Deus te abençoe. Até lá.